Olá, aqui é Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 19 de junho, dia 170. Nossa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é fazer um devocional diário da palavra, dedicando alguns minutos do nosso dia para nos conectarmos espiritualmente e entendermos a Escritura. Nesse momento, escolha um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Pedimos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo transborde os nossos corações e o torne ensinável, que você consiga compreender e absorver tudo que iremos ler agora. 1 Reis 20, versículo 1. Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército. Estavam com ele 32 reis, com seus cavalos e carros de guerra. Ele subiu, cercou Samaria e lutou contra ela. Enviou mensageiros à cidade e a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus. As suas mulheres e seus melhores filhos também são meus. O rei de Israel respondeu: Seja conforme a sua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou seu, e tudo que eu tenho é seu. Os mensageiros voltaram e Acabe disseram: Assim diz Ben-Hadad: Quando enviei mensageiros que dissessem: A sua prata, o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos são meus, era para que você os entregasse para mim. Se amanhã, a estas horas, eu tiver de enviar os meus servos até você, eles vasculharão o seu palácio e as casas dos seus oficiais, e meterão as mãos em tudo o que você tem de precioso e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua cidade, da sua terra, e lhes disse: Como vocês podem notar e ver, este homem procura o mal. Mandou exigir as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não os neguei a ele. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhe dê ouvidos e não consinta. Então Acabe disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei, meu senhor, farei tudo o que você pediu a este seu servo na primeira vez. Porém, não posso fazer o que você está pedindo agora. E os mensageiros se foram e deram esta resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo: Que os deuses me castiguem, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu: Digam ao rei Ben-Hadad: Quem se veste para a batalha não deve se gabar como aquele que está se despindo depois da vitória. Ben-Hadad ouviu essa resposta quando ele e os outros reis estavam bebendo nas tendas. Então ele disse aos seus servos: Preparem-se para atacar. E eles se prepararam para atacar a cidade. Eis que um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Você viu toda essa grande multidão? Eis que hoje eu entregarei nas mãos suas, e você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: Por meio de quem se dará isto? Ele respondeu: Assim diz o Senhor: Pelos servos dos chefes das províncias. Acabe perguntou: Quem começará a batalha? E o profeta respondeu: Você. Então Acabe contou os servos dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, e eram 7.000. Saíram ao meio-dia, Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas. Ele e os reis, os 32 reis que ajudavam. Saíram primeiro os servos dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores
que lhe deram avisos dizendo: uns homens estão saindo de Samaria. Ele disse: se vieram tratar de paz, prendo-nos vivos, se vieram lutar, prendo-nos vivos também. Os servos dos chefes das províncias e o exército que os seguia saíram da cidade, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. O rei de Israel saiu e destroçou os cavalos e os carros de guerra dos sírios, impondo-lhes grande derrota. Então o profeta foi até o rei de Israel e lhe disse: vá, seja forte, considere e veja o que vai fazer, porque daqui a 1 ano o rei da Síria voltará a atacar. Os servos do rei da Síria lhe disseram: os deuses deles são deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas vamos lutar contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os reis, cada um do seu lugar, substitua-os por capitães, e forme outro exército igual em número ao que o Senhor perdeu, com outros tantos cavalos e outros tantos carros de guerra. E vamos lutar contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. O rei deu ouvidos aos que disseram, e assim o fez. Decorrido 1 ano, Ben-Hadad convocou os sírios e subiu a Afeca para lutar contra Israel. Também os filhos de Israel foram reunidos para a batalha. Eles foram providos de mantimentos e marcharam contra os sírios. Os filhos de Israel acamparam de frente para eles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Um homem de Deus se aproximou e foi falar com o rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Entregarei toda esta grande multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados uns em frente aos outros. No 7º dia travou-se a batalha. Os filhos de Israel, num só dia, mataram os sírios 100.000 soldados da infantaria. Os restantes fugiram para Feca e entraram na cidade, mas a muralha da cidade caiu sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e esse se escondia de câmara em câmara. Então seus servos lhe disseram: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes, por isso ponhamos panos de saco sobre os lombos e cordas ao redor da cabeça e vamos até o rei de Israel. Pode ser que ele lhe poupe a vida. Então se cingiram com um pano de saco pelos lombos, puseram cordas ao redor da cabeça e foram falar com o rei de Israel. Disseram: o servo Ben-Hadad manda dizer: poupe-me a vida. Acabe respondeu: então ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Aqueles homens tomaram isto como um bom sinal. Logo se aproveitaram dessa palavra e disseram: sim, o seu irmão Ben-Hadad. O rei disse: vão e tragam-no aqui. Então Ben-Hadad saiu para se encontrar com Acabe, e este o fez subir na sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: vou restituir as cidades que o meu pai tomou do seu pai. Você poderá vender os seus produtos em Damasco, como meu pai fez em Samaria. E Acabe respondeu: com esta aliança deixarei que você fique livre. Então Acabe fez uma aliança com ele e o deixou ir embora. Então, por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: por favor, me esmurre. Mas o homem se recusou a fazê-lo, e por isso o discípulo dos profetas lhe disse: visto que você não obedeceu à voz do Senhor, eis que tão logo você se afastar de mim, um leão o matará. Quando ele se afastou, um leão o encontrou e o matou. Então o profeta encontrou outro homem e lhe disse: por favor, me esmurre. Ele o esmurrou e o feriu. Então o profeta partiu e ficou esperando o rei no caminho.
disfarçado com uma fenda sobre os olhos. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: Este seu servo estava saindo no meio da batalha, quando um companheiro se voltou e me trouxe um homem, dizendo: Vigie este homem. Se ele escapar, será a sua vida pela vida dele, ou você pagará 34 quilos de prata. Enquanto este seu servo estava ocupado daqui e dali, o homem se foi. O rei de Israel respondeu: Essa é a sua sentença. Você mesmo a pronunciou. Então ele se apressou e tirou a fenda dos olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E o profeta disse ao rei: Assim diz o Senhor, porque você soltou o homem que havia condenado. Será a sua vida pela vida dele e seu povo pelo povo dele. Então o rei de Israel se dirigiu à sua casa, aborrecido e indignado, e chegou a Samaria. Depois disso, aconteceu o seguinte: Nabote, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei da Samaria. Tinha Jezreel, e Acabe disse a Nabote: Dê-me a sua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei outra melhor, ou se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: Que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com Nabote, o jezreelita. Lhe havia falado quando disse: Não lhe darei a herança de meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém, Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou: Que é isso que você tem? Por que está assim, aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu: É porque falei com Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dê-me sua vinha por dinheiro, ou se preferir, lhe darei outra em troca. Porém ele não disse: Não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: Você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre o seu coração. Eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então Jezabel reescreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte: Anuncie um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: Você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejem, para que morra. Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhes ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhes haviam mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe: Levante-se e tome posse da vinha que Nabote, o jezreelita, não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo, morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então a palavra do Senhor veio a Elias e o tesbita, dizendo: Levante-se, vai encontrar com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi tomar posse dela. Fale com ele, dizendo: Assim diz o Senhor: Você matou e ainda por cima tomou a herança? Fale também o seguinte: diz o Senhor: No mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue. Sim, o seu sangue. Acabe perguntou a Elias: Então, meu inimigo, você já me achou? Elias respondeu: Achei sim, porque você já vendeu para fazer
o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você, arrancarei a sua posteridade e exterminarei de Acabe todos os do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que você me irritou e levou Israel a pecar. Também de Jezabel o Senhor falou: os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. Se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Ele fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei sobre a sua casa. Segunda parte, Novo Testamento, Atos 13, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tretarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome de Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor. Eis que agora a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Saulo e seus companheiros viajaram a Perge, na Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, e dos chefes da sinagoga, mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês veem alguma palavra de consolo para o povo, falem. Terceira parte, Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros de lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós,
um dos nossos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque. Que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Quarta parte, Provérbios 17, 16. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria se ele não tem entendimento? Encerramos mais um dia. Muito grata e até amanhã. Deus te abençoe.